Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula interessante aqui no canal Bolsa Fácil, trazendo para você assuntos interessantes para a gente desmistificar o mundo dos investimentos. E no bate-papo de hoje eu quero te explicar o que são e como funcionam os investimentos no título do Tesouro Americano de 10 anos, os famosos aí, o T10, tá certo? Então, vem comigo, preste bastante atenção nessa aula para você entender como que funciona esse importante rendimento, essa importante aplicação do mercado financeiro. Bom, pessoal, começando aqui a nossa aula para a gente poder falar um pouco sobre o T10. O que é o T10? O T10 é uma referência, é uma renda fixa em dólar, onde você vai ter como base, como parâmetro, o investimento de 10 anos do Tesouro, investindo no Tesouro dos Estados Unidos. Então, é um dos principais indicadores do mercado, que os grandes investidores ficam de olho. Eles têm uma métrica, a principal métrica econômica sobre aquecimento ou expansão. Você vai entender daqui a pouco aqui nessa aula, quando eu trouxer para você alguns gráficos, algumas planilhas. Então, o T10 seria uma modalidade de você investir na renda fixa dos Estados Unidos, de você ter uma rentabilidade em dólar. A renda fixa hoje dos Estados Unidos é considerado o melhor e mais seguro investimento do mundo. Melhor investimento porque você estaria atrelado à maior economia do mundo ganhando em dólar, que é a moeda referência global, uma moeda bastante forte e tendo aí também uma maior segurança, já que o seu credor seria o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, os títulos do Tesouro Americano. E quando essas taxas de juros elas sobem, aí é que começa a influenciar o mercado. Vou trazer para você aqui uma outra planilha que eu gosto de ter, que é acompanhar a questão de taxa de juros e de inflação nos Estados Unidos para você poder entender. O que acontece, galera? Quando a gente tem a inflação subindo nos Estados Unidos, aqui nesse gráfico a gente pode ver por essa linha vermelha e por essa linha amarela, só para a gente poder se situar, né? A gente trazendo aqui de 2020 para cá. Então, em 2020 nós tivemos a pandemia, tanto o governo americano como governos ao redor do mundo, eles injetaram uma grande quantidade de dinheiro na economia através de pacote de estímulos e outra medida que foi feita foi a redução dos juros. Essa foi uma atitude, um comportamento dos bancos centrais para que o mundo pudesse atravessar ali aquele período de quarentena. Então, numa ponta, você injetou grande quantidade de dinheiro, suprindo ali a base salarial, com ajudas sociais, ajuda aí para as empresas. E do outro lado, você reduziu os juros, você tornou o empréstimo, o crédito mais barato. Então, de um lado, você injetou dinheiro, e do outro lado você ofereceu o crédito bastante barato. Como consequência, foi um cenário de calamidade global. Se você se lembra aí na época da pandemia, a gente não sabia quanto tempo poderia durar, se seria o fim da humanidade, se haveria alguma vacina. Foi aquele caos completo e naquele momento, como a humanidade não sabia lidar com aquela situação, foi adotada essa política monetária para que a gente pudesse sobreviver naquele momento e depois a gente veria como juntar os cacos e seguir daqui para frente. Essa política de injetar dinheiro de um lado e manter os juros baixos do outro, naturalmente houve uma enxurrada de capital na economia que trouxe um aumento da inflação. Quando a gente teve uma subida aí dos preços, principalmente aumentando a demanda e a oferta não dando conta, até a questão da oferta sendo bastante impactada pela falta de matéria-prima, pela falta de produção ali de alimentos, pela falta de chips, de semicondutores também, que pesou bastante. A gente viu que essa grande quantidade de dinheiro circulando na economia a um juros baixo
aumentando a demanda, a oferta não deu conta, ainda mais pela escassez, pela quarentena, pela baixa produção que nós tínhamos. Enfim, a inflação aqui no Brasil subiu, na Europa subiu, no Japão, no Reino Unido, nos Estados Unidos, pelo mundo afora subiu. E uma vez que você tem a inflação subindo, ela começa a pesar em cima dos juros, que é a política monetária do Banco Central. O Fed, a gente pode notar os principais dados aqui, as principais métricas de inflação nos Estados Unidos, que são o PCE e o CPI. A gente vê que em meados de 2022 a inflação ela atingiu um pico, esse pico aqui, máxima aí dos últimos 40 anos, chegou num momento que era insustentável o Fed se manter obsoleto, porque a inflação ela estava fugindo da meta, ela estava fugindo do controle, e foi necessário, então, iniciar o ciclo de aperto monetário, o ciclo de elevação dos juros. A gente tinha a taxa de juros aqui dos Estados Unidos em 0,25, começou a subir no começo de 2022. A gente pode ver dessa minha tabela aqui mais recente, como de 0,25 o Fed Funds, aí a taxa de juros do Fed chegou até 5,5%. E a gente consegue ver como, à medida que a taxa de juros foi subindo, a inflação foi caindo, nós tivemos a inversão dessa curva. Agora, os juros americanos estáveis em 5,5% e a inflação americana caminhando para a meta de 2%, a economia começando a se acomodar. É importante a gente entender, num cenário macro, a gente aprender a interpretar a inflação, porque dependendo da onde a inflação for e como ela estiver, a gente vai ter intervenção dos bancos centrais mexendo aí nos juros. No caso dos Estados Unidos, o Banco Central é o Fed, é o Federal Reserve. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, a gente tende a ter a economia esfriando um pouco, a economia retraindo, porque você cria ali aquele dinheiro de empréstimo, por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento dos automóveis, financiamento de eletrodomésticos e móveis parcelados, refinanciamento de dívidas, empréstimos para compras eventuais, para investimentos das indústrias. Quando você tem a taxa de juros mais alta, você tende a esfriar, você tende a controlar a economia, você tende a segurar esse ímpeto do crescimento econômico porque o dinheiro ficou mais caro. Uma vez que os juros estão para cima, o que acontece também? Ele começa a pesar sobre o mercado financeiro. É aí que a gente vai chegar finalmente no T10, nos bonds, aí nos treasuries americanos. Pensa um pouco a cabeça do investidor. Se ele tem os títulos americanos, a renda fixa americana, pagando mais, remunerando mais, porque os juros estão altos, o que acontece? Ele tende a sair dos investimentos de risco, como, por exemplo, ações na Bolsa de Valores. Quando os juros sobem, o investidor pensa, bom, eu posso pegar meu capital, investir nos títulos do Tesouro Americano, que são considerados a melhor e mais segura renda fixa do mundo. O investimento ainda vai estar protegido em dólar. Por exemplo, se a gente pegar economias emergentes aí mais arriscadas, só a questão do BRICS, né? Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, considerando agora a Argentina, etc. Esses países, a grande riqueza desses países tende a drenar o dinheiro dessas economias para dólar, para investimento em renda fixa nos Estados Unidos, porque vamos pensar um brasileiro aqui que tem uma pequena fortuna. Ele pode transformar parte dessa fortuna protegida em dólares, investindo nos Estados Unidos, na renda fixa, que é menos arriscada, mais estável e remunerando melhor, já que os juros estão mais altos. Por isso que é importante a gente entender todo esse movimento do porquê que os juros americanos subindo, como é o caso, a referência até no site aqui, o site da CNBC, é um canal de notícias lá dos Estados Unidos, ele traz para a gente essa medida, a gente consegue ir pensando aqui no T10, né, no T10. Então, à medida que
o T10 sobe, que é o yield aqui mostrando ó, que a taxa de juros do Tesouro Americano para 10 anos sobe, é essa a conta que o investidor faz de que o dinheiro tende a migrar para a renda fixa para que ele consiga ter uma remuneração melhor, ganhando mais dinheiro com mais segurança e protegido em dólar. Então a gente tem aí eventualmente juros subindo, a gente pode ter um movimento contrário de bolsa caindo, por isso que o T10 aqui ele acaba sendo uma referência no mercado. Se você quiser operar, se você quiser entender melhor do T10, aqui na plataforma da Active Trades, eles têm o ativo, aqui como você pode ver, ó, USA TV, né, Treasury Bonds, isso é o contrato futuro dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos para você poder operar, poder investir, se quiser fazer um trade, ou se quiser investir diretamente em renda fixa. E o que é interessante para eu poder te explicar? Ele é um movimento contra-intuitivo. Por quê? Porque se a gente pensar aqui, se a taxa de juros, se o Fed Fund está subindo, por que o gráfico veio caindo? Não faz sentido. Por que isso aconteceria? Quando a gente joga no gráfico de preços aqui, a gente vai ter a gente vai trazer a valor presente, a gente vai fazer aquela conta do PU, e a gente vai ter aqui do lado direito, vou puxar um pouquinho mais para cá, a gente vai ter aqui do lado direito a cotação, o preço do título. Só para você entender, vamos imaginar que aqui em cima, ó, que aqui em cima a taxa de juros estava, eu vou fazer uma conta redonda aqui para ficar mais fácil de você entender. Vamos imaginar que você tinha aqui a taxa de juros do Fed a 1%. Quando você vai trazer a valor presente, você vai precisar de um determinado valor financeiro a valor presente, que ele vai ser aplicado no tempo a 1%, para no valor futuro ele chegar ali na cotação do título. Então vamos supor, nesse momento aqui, os Treasury Bonds eles variam na casa de $180, por exemplo, o título. Se a gente tem taxa de juros nos Estados Unidos chegando a 5%, significa o quê? Que o dinheiro aplicado a 5%, ele vai ter um rendimento maior ao longo do tempo, porque a taxa de juros é maior. E quando a gente faz a conta de trazer a valor presente, é por isso que o título custa mais barato. Por quê? Você vai precisar de menos dinheiro, um montante menor, aplicado a uma taxa de juros de 5%, ele vai chegar no valor futuro, ele vai chegar no valor do título. Então, como a taxa de juros ela é maior, para você chegar naquele valor, naquele rendimento, o preço, o valor aqui do título, o montante inicial, ele é menor, ele custa mais barato. Por isso que é um movimento ao contrário. Por isso que é importante você entender que taxa de juros, se a taxa de juros dos Estados Unidos subir, o gráfico vai descer, fazendo essa conta do PU, e vice-versa. Quando a gente tem aqui, por exemplo, vamos imaginar que agora, nesse nível aí de 5,5%, taxa de juros dos Estados Unidos, que chega o platô desse ciclo econômico em 5,5%, à medida que a taxa de juros ela for sendo cortada, o Fed entrar no ciclo de redução, de afrouxamento, o gráfico aqui dos títulos dos Treasury Bonds, eles tendem a fazer um movimento de alta, tá certo? E que a gente consegue, outros benefícios aí que a gente consegue fazer aqui pela Active Trades. A gente tem o gráfico futuro, com vencimento a cada 3 meses, mas a gente tem alguns ETFs bastante interessantes que você pode investir. Por exemplo, aqui o IEI. IEI é um ETF aí de 1 a 3 anos, de curto prazo. O IF ele corresponde ao T10 e o TLT é um ETF que vai trazer para a gente uma métrica do T20, do título do Tesouro Americano para 20 anos. Nesses ETFs aqui, através do perfil investidor, é uma modalidade que eu recomendo, você que está começando aí na Bolsa,
o perfil investidor disponibilizado pela Active Trades é bastante interessante para você que vai começar no mercado, porque é um perfil sem alavancagem e sem a cobrança, sem a rolagem do swap. Muito importante você no começo operar sem alavancagem para que você consiga sobreviver na bolsa. A alavancagem para o iniciante, ela acaba sendo uma vilã, né? Ela acaba sendo aí ela acaba judiando de você que ainda não tem muita experiência na bolsa de valores, porque a alavancagem ela permite que você abra operações com um saldo financeiro maior do que o dinheiro disponível na sua conta e, eventualmente, com alguma oscilação do mercado, você acaba estourando. Então, é importante você, no começo, operar sem alavancagem, você abrir posições que o saldo da sua conta aguente, que sejam compatíveis aí com o seu capital. E no swap também, você consegue montar uma posição de compra sem a rolagem dos juros do overnight contra a sua posição. Nesse caso aqui dos ETFs, por exemplo, dos títulos americanos, você conseguiria montar uma posição de compra para o longo prazo sem descontar o swap, sem descontar os juros contra aí a sua posição. E operar um ETF também é bastante interessante, porque você tem ali o ticker, né? Você tem ali a cota do fundo de investimento, seria como se fosse você operar, fazer a mesma conta aí, o mesmo lote de uma ação. Então são produtos bastante interessantes que você pode ter disponível aqui na plataforma da Active Trades, tá certo? Então a ideia dessa aula, desse nosso encontro, foi explicar para você esse contexto do T10, de como que você pode interpretar os juros nos Estados Unidos, de por que eles influenciam a economia, como que ele funciona, como que você pode adaptar. É importante também você entender que não precisa ser um expert em economia, mas é interessante você entender essa questão da inflação, porque ela vai influenciar diretamente os juros, e uma mudança de juros para cima ou para baixo tende a aquecer ou a esfriar a economia, tá certo? Vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo, também desse podcast disponível no Spotify, um link onde você vai ter acesso às minhas outras redes sociais, para você me seguir lá, onde ao longo da semana eu trago para você um conteúdo bastante interessante sobre o mercado financeiro, com dicas de investimento. E nesse link também tem a minha mentoria Bolsa Fácil, onde eu trago o meu curso completo e também você vai ser colocado num grupo VIP, onde toda terça-feira eu vou passar uma aula diretamente no seu WhatsApp com alguma dica de investimento. É o meu material, meu conteúdo educacional para você que quer se desenvolver na Bolsa de Valores, tá certo? Se você estiver assistindo esse conteúdo no YouTube, curta essa aula, ajude a crescer a nossa comunidade, se inscreva no canal também para você não perder nenhum conteúdo. E se você estiver ouvindo no Spotify, eu peço que você me ajude a crescer lá também, classificando esse podcast com 5 estrelas, tá certo? Grande abraço para você, sucesso, bons investimentos e até a nossa próxima aula.